A paz, amém? Amém. Hoje eu estou com uma vontade de acordo. E aí eu estava assim com a pastora. E benção, né? Queridos, hoje é um dia especial. Hoje é um dia. Hoje é um dia especial. Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente diferente. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai operar, não só aqui em você, na sua vida, mas naqueles que estão na sua casa. Amém. Aqueles que estão juntamente ligados a ti. Deus já está visitando eles. Amém. Você não veio aqui por acaso. Então vamos abrir nossa Bíblia, no livro de segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. E hoje, aproveitando que você está aqui, eu quero te dar um conselho quando você vai procurando Lucas 7, 36 na sua Bíblia. Abra o seu coração. E deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, precisa fazer. Porque Deus nunca precisou de homens. Deus só precisou de um coração acessível. Deus, se eu não fizer, Deus pode usar as pedras para fazer. Mas se você não abrir o coração, Deus não pode fazer. Se um dia eu falar assim, não quero mais ministrar, Deus pode levantar a pedra. Deus usou a mula para falar com um homem. Deus usou um peixe para corrigir um profeta. Deus usou um galo para corrigir um apóstolo. Mas Deus nunca pôde acessar um coração que não está disponível para Ele. Então essa noite é uma noite que Deus quer acessar o seu coração. E essa passagem vai nos mostrar como fazer um verdadeiro culto. Porque aqui mostra, em 7,36, diz assim: temos sido convidados por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele, inclinou-se, como era de costume, sobre a mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, posicionou-se atrás de Jesus, prostou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam seus pés, mas ela os enxugava com seus próprios cabelos, beijou os pés e ungiu com seu perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia o convidado falou consigo mesmo: este é um homem. Se este homem de fato for um profeta, bem saberia quem ele está tocando. É uma espécie de uma mulher pecadora. Voltou-se Jesus para o fariseu e propôs: Simão, tenho algo a dizer a você. Eis que ele disse: fala, mestre, diz-me. 2 homens deviam um certo credor. Um devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. O credor decidiu perdoar de imediato. Qual deles amará mais? Replicou Simão: imagina aquele que foi perdoado a maior dívida. Jesus respondeu: julgaste certamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê essa mulher, entrei em sua casa, não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com seus
sabemos. De maneira que tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. Mas tu não me ungiste, não ungiu minha cabeça com óleo, como era de esperar. Mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Te asseguro, grande amor por ela, demonstrado à prova de seus muitos pecados já foram perdoados. Mas aonde há necessidade de tão pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou: perdoados são os seus pecados. E todos os demais convidados começaram: quem é esse? A questionar. Quem é esse que pode até perdoar pecados? Jesus revela a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Queridos, aqui está o maior exemplo de culto que eu e você devemos aprender. Jesus estava reunido, sentado na mesa, dialogando, batendo um papo, conversando. E ele foi convidado para estar ali. Eu e você muitas vezes convidamos Jesus para estar no culto, para estar na nossa vida, mas muitas vezes não sabemos como receber. Mas essa noite eu quero te ensinar a receber Ele. Ele não precisa de uma boa mesa, Ele não precisa de bons alimentos. Ele não precisa, Ele só precisa que você tenha um coração quebrantado e se entrega à presença dele. Aquela mulher não estava na mesa, ela estava no chão, lavando seus pés com suas lágrimas, secando com seus cabelos. Não é como você vai, não é o que você vai fazer para Jesus, é a forma que você vai se entregar para Ele, que vai falar essa noite. Essa noite Ele está aqui e Ele quer mudar a sua história. Mas não convide Ele para sentar na mesa, para ficar olhando o irmão do lado. Convide Ele e fala assim: eu estou aqui e tudo que é o mais caro que eu tenho, eu deposito os seus pés. Aquela mulher, aquele perfume não era qualquer perfume, era o perfume que ela estava guardando para o seu casamento, que era o sonho de todo israelita. E ela deu aquilo que ela tinha de mais valor e ungiu os pés dele. Não sei o que você tem de mais valor hoje, mas eu te aconselho: deposita nos pés de Jesus. Amém. Porque Jesus nunca se importou com uma mesa, Ele se importou com um coração acessível e apaixonado. Aquela mulher fez Jesus fazer daqui, Jesus estava aqui, Jesus esqueceu o ambiente de mesa e voltou para o chão. Por quê? Porque no chão estava tendo uma entrega que agradou ao seu coração. E até hoje essa mulher é falada, não como qualquer mulher, mas uma mulher que deu tudo o que ela tinha. E Jesus garantiu na Bíblia e no Evangelho: por onde o Evangelho for pregado, essa mulher será falada. Não será falada porque ela somente estava na presença de Jesus. Será falada porque ela entregou tudo que ela tinha para Jesus. Reconheceu que ela não era nada sem Jesus. Reconheceu que sem Jesus não era ninguém e que precisava dele. E até hoje, onde esse evangelho passa, essa mulher é mencionada. Amém. Aprendamos hoje a cultuar, rasgar o coração, não as vestes. Cantar com o coração, não com os lábios. Pular, não com as pernas, mas que a alegria pula de dentro, porque é de dentro que fluem rios de água viva. Então essa noite é uma noite onde eu e você precisamos aprender e precisamos começar a rasgar o coração na presença dele. Não importa quem esteja, como esteja, mas ele tem um coração e ele quer entrar hoje e mudar a história. E eu convido você a ficar de pé. Fechar os seus olhos para no nome de Jesus, Pai. Te convidamos essa noite e não queremos rasgar a nossa veste,
E não queremos, meu Pai, estar na Tua presença e não poder, meu Pai, provar dela, e não poder, meu Pai, sentir ela, e não poder desfrutar dela, mas queremos estar na Tua presença essa noite, meu Deus, e sim aproveitar dela, atrair ela para nós, alcançar do Senhor o favor, a atenção, fazer o Senhor parar tudo o que está fazendo e atentar para essa casa, porque essa casa anseia, essa casa deseja, essa casa queima por amor a Ti. Hoje queremos, meu Pai, depositar aquilo que temos de mais valioso aos Seus pés, que é o nosso coração, que é a nossa entrega, que é aquilo que nós temos, meu Pai, de valioso colocamos, Pai, o nosso vaso quebramos aos Seus pés, porque é o lugar onde queremos estar, é o lugar onde queremos Te adorar, é o lugar onde queremos, meu Pai, estar ali, meu Pai, lavando os Seus pés com nossas lágrimas, Pai, é o lugar onde queremos secar com nossos cabelos, mas sim, meu Pai, queremos sair dali transformado, não queremos sair dali mais preso, cheio de culpa, e hoje seja um culto de cura, um culto de libertação, um culto de arrependimento, um culto de salvação, um culto de alinhamento, mas que a Tua glória nos visite esta noite de uma forma extraordinária. Assim oramos no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Queridos, aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Tu és santo para sempre, Senhor. E a Tua santidade faz com que nós queremos ser santos também. Porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos Te ver, nós queremos estar pertinho do Senhor. Então, nessa noite, nós renunciamos e declaramos que nós vamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Ti. E vamos correndo para Te encontrar. Venha, Espírito Santo, fica à vontade de nos ajudar, Deus, nessa noite. Sabemos que o Senhor trouxe as pessoas específicas, Pai, para falar conforme a Tua vontade, conforme a realidade do Senhor para a vida de cada um. Não nos deixa sairmos daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós declaramos os céus abertos sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e nós queremos declarar a Tua santidade neste lugar, Senhor. Vem nos ensinar, Espírito Santo, a sermos santos, a vivermos a santidade no Senhor. Para nos prepararmos, Deus, para Ti.
Santo, nós queremos contemplar a tua santidade aqui neste lugar. Vem de encontro ao nosso coração. Remove todos os enganos, os sofismas, os argumentos, as desculpas, Deus. Nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua unção, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua sabedoria, precisamos da Tua misericórdia, Deus. Vem de encontro, Senhor. Nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores, Deus. Mas nós necessitamos da Tua graça, nós precisamos da Tua presença. Vem, Espírito Santo, e tem misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Precisamos da Tua presença, Pai. A Tua presença é tão sublime aqui neste lugar. E queremos cantar e contemplar a Tua presença neste lugar. Vem, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença. A sabedoria está em entender ao Senhor.
Malaquias capítulo 3 e o versículo 6. O Senhor então começa a falar aí por dizendo assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir com portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Até aqui. Depois eu te convido para que você leia o capítulo inteiro lá na sua casa. Mas o Senhor, Ele está começando a ministrar as nossas vidas muito sobre a fidelidade. Nós vamos entrar no ano da fidelidade, estamos saindo do ano do governo e vamos entrar no ano da fidelidade, onde a nossa fidelidade será provada, onde ela será testada. Porque a gente fala muito que Deus Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Mas quando Deus Ele nos dá uma ordem, nós somos fiéis em obedecer aquilo que Ele nos mandou. Eu estava me lembrando, a gente até estava comentando ontem na célula, e eu estava me lembrando que todos os trabalhos que eu passei, pelas empresas que eu passei, todas, que quando eu ia fazer entrevista, eu sempre perguntava qual era o plano da empresa, qual era o propósito da empresa, qual era a missão da empresa. E se a missão da empresa não estava de acordo com aquilo que eu acreditava que era certo, ou que estava de acordo com os princípios que Deus colocou na minha vida, eu negava. Eu não queria trabalhar lá. Eu queria trabalhar em empresa que tivesse um propósito. Eu deixei uma empresa muito boa, que eu trabalhava em Pissarras, para vir trabalhar onde eu já tinha uma carreira planejada, projetada lá, para vir trabalhar na empresa onde eu trabalho hoje, aqui em Barra Velha. Mas por quê? Porque eu comprei a visão. Eu comprei a visão daquela empresa. E eu vejo que Deus estava ministrando como eu faço isso, trazendo exemplos de mim. Na nossa vida, em toda a minha vida eu faço isso. A igreja foi a mesma coisa. O que fez com que eu permanecesse na mesma igreja, na mesma visão, há 15 anos, 14, 15 anos? O que fez uma criança de 11 anos, que foi quando eu vim para o Mirave, eu vim com 11 anos para o Mirave, sozinha, minha família não me acompanhou naquela época. O que me fez vir para o Mirave com 11 anos de idade, sozinha, e ficar até os 26, e ficar até hoje? Porque eu comprei a visão da igreja, vai falar da igreja. Eu comprei a visão da igreja. Por quê? Porque eu queria mudança de vida. E nisso eu preciso ser fiel. Assim como é com um casamento, por exemplo. Então, em todas as áreas da nossa vida, Deus Ele vai testar a nossa fidelidade. Assim como é dentro de um casamento. Deus não está se importando se o outro é fiel. Deus está querendo saber se você é fiel. Amém? Amém. Ah, Deus, eu não vou ser fiel porque o outro não foi fiel comigo. Não, mas eu preciso permanecer fiel mesmo que os outros não sejam fiéis comigo. Está entendendo? E às vezes a gente quer ser mais fiel às pessoas do que fiel a Deus. Eu não posso ter mais fidelidade com as
Eu não posso querer mais agradar as pessoas do que querer agradar a Deus. E eu sempre aprendi isso com os nossos apóstolos lá na igreja, principalmente que se a pessoa ela não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel a você. Se ela não é fiel no pouco, ela não vai ser fiel no mundo. Se ela não for fiel no dinheiro, ela não vai ser fiel no relacionamento. Está entendendo? Se ela não é fiel com coisas pequenas, com detalhes, ela não vai conseguir ser fiel em grandes. E o que é ser fiel? A palavra fala que o fiel é aquele que é digno de fé, alguém que eu posso colocar confiança. É alguém com quem eu posso contar. É alguém que doa, que doer, chova ou faça sol, tenha vida, tenha saúde, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, está lá comigo. E não é isso somente dentro de um matrimônio, é isso também dentro de uma empresa, isso também dentro de uma igreja, isso também dentro das suas finanças, isso é com as suas amizades, isso é com a tua família, e você precisa ser fiel em todas as áreas. Amém? Amém. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele não é fiel só nas promessas que Ele te fez. Ele é fiel quando você está bem e quando você está mal. Ele continua contigo. Ele não podia ter te largado? Podia ter já ter desistido de ti. E motivos Ele tinha para fazer isso. Não acha? Se for ver todos os nossos pecados, Ele tinha vários motivos para desistir de nós. Mas Ele não desistiu. Então Ele continua porque Ele é fiel. Não só fiel a nós, Ele é fiel ao nome dEle. Quando eu sou fiel a algo, a alguém, a uma igreja, a uma empresa, a uma pessoa, não é sobre o terceiro, não é sobre a empresa, não é sobre a igreja, não é sobre a outra pessoa, é sobre mim. Quando eu sou fiel, eu estou mostrando que eu sou fiel principalmente com o meu nome. Assim como o Senhor é fiel, porque Ele honra o nome dEle. Amém? Amém. Então, nesse ano que a gente vai entrar, Deus vai mexer muito conosco na fidelidade. E a gente gosta, né? Nós, as mulheres também, ou quem está procurando, né? Um marido, por exemplo, o que mais vai querer? Um homem fiel. Fiel o quê? Que não olhe para outras mulheres. Que te veja como única. E também tem que ser assim em todas as outras áreas, né? Se eu trabalho numa empresa, eu tenho que ser fiel àquela empresa. Se eu congrego nessa igreja, eu vou ser fiel a essa igreja. Se eu tenho esses filhos, eu vou ser fiel a esses filhos. Se eu tenho essa amizade, é com essa amizade que eu vou. Independente do que a outra pessoa, do que a terceira parte pense, se você não for fiel comigo. Deus está querendo ver o nosso coração, a nossa fidelidade. Isso é caráter. E graças a Deus a gente está numa igreja que trabalha muito o caráter da gente. Amém. Graças a Deus. Porque eu vou falar para vocês. Eu vi essa semana, eu conheço algumas pessoas, não vou dar nomes aqui, mas lá na minha área de atuação, eu conheço algumas pessoas que elas são de uma congregação muito rígida, uma congregação religiosa muito rígida, muito, como eu posso dizer, de doutrina mesmo, uso e costumes e afins. E eles são muito da palavra, sabe? E eu admiro muito eles. Talvez eu não conseguiria ter a doutrina que eles têm, não conseguiria ter o hábito que eles têm dentro dessa congregação. Mas eu conheci algumas pessoas dessa congregação que, nossa, falharam muito comigo no caráter. Muito mesmo. Sabe? É uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Que fala bastante, que tem muita doutrina, que tem muito uso e costume, tem muita religiosidade, mas na prática, o caráter deixa muito a desejar. Às vezes é pegar um
papel higiênico da empresa e levar para casa. Às vezes é pegar uma bala daqui que não estava disponível, não pedir para ninguém levar embora. Sabe, são pequenos detalhes que a gente pensa, nossa, a pessoa roubou um papel higiênico, por exemplo, né? Mas que eu vi, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei escrevendo, eu fiquei pensando, mas essa pessoa não é da igreja? Essa pessoa não é da congregação, dessa congregação religiosa? Como é que ela pode fazer uma coisa dessa? E daí quando eu vejo, não, a pessoa está aqui, de repente está lá, de repente está lá, onde é que ela se alimenta? Como que ela vive? Como é que ela sobrevive? Precisa ser estudada, entendeu? Mas por quê? Porque a gente quer ver a fidelidade. E eu me escandalizo com pessoas que não têm esse caráter. Eu sou muito falha, eu tenho vários defeitos, mas tem coisas que parece que já é básico pra gente, sabe? Então assim, Deus ele vai começar a tratar com a gente na fidelidade. E a gente precisa prestar atenção. Porque se a gente não for fiel com Ele, Ele não vai poder abrir as comportas do céu para nós. Porque aqui está falando de condição. Traga o dízimo todo ao depósito do templo. Em outras traduções, traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir as portas do céu. Então é uma condição. Você traz a tua fidelidade e Deus abre as portas. Deus não abre as portas para depois você trazer a fidelidade. Não é assim. E esse é o único momento, é a única atitude que o Senhor fala, ponha-me à prova. A gente aprendeu isso nas 7 chaves, né? Olha só que interessante. Então, hoje a gente precisa colocar o nosso coração em alinhamento. Eu estava ali pensando, Deus, eu preciso de uma palavra hoje. E eu tinha outra palavra para ministrar, mas o Senhor falou, eu preciso que você ministre sobre fidelidade. Por quê? Porque a tua família tem um sobrenome. Tu tem um sobrenome. E tu precisa ser fiel ao sobrenome da tua família. A igreja tem uma placa no céu, não tem placa, mas aqui na terra tem. E tu precisa ser fiel àquela igreja. A tua empresa é a mesma coisa. O teu patrão, ele precisa ser abençoado para ele poder te abençoar. Se ele não for abençoado por Deus, tu também não é abençoado. Está entendendo? Então, é uma questão de fidelidade que Deus precisa começar a tratar dentro de nós. Não é para trazer peso sobre ninguém aqui, mas o Senhor está... Por que Ele está trazendo essa palavra? Porque o desejo dele é abrir as portas do céu. Aqui é as comportas, né? Outras traduções falam de janelas do céu. E Ele quer abrir. Então Ele tem interesse. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas Ele só vai poder cumprir e colocar essa fidelidade em ação quando eu colocar minha fidelidade primeiro em ação. Que é aqui que está falando no versículo 10. Amém? Amém. Então, diante dessa palavra, eu quero te convidar para você trazer o teu dízimo na tua oferta, realmente colocando diante do Senhor. Deus, eu quero ser fiel. Assim como o Senhor é fiel, eu também quero aprender contigo. Amém? Amém. E aí, então, Deus vai poder abrir as comportas do céu. E você pode pensar, eu não acredito, não creio desse jeito. Então, pega essa palavra e pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, como que o Senhor vê isso aqui? Por que está escrito dessa forma? Eu sempre pergunto para Deus, como que o Senhor quer? Me ajuda a colocar essa palavra em prática. Amém? Amém. Para que eu possa ser abençoada, assim como Deus deseja me abençoar. Então, eu quero que você separe, traga o teu dízimo, a tua oferta diante do Senhor e nós vamos estar orando por você. Em nome de Jesus.
nós declaramos e consagramos, Pai, cada dízimo, cada oferta, cada semente, Deus, que o teu povo lançou hoje no teu altar. Declaramos a colheita em 30, 60 e 100 por 1, de acordo com a fidelidade deles, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todos os demônios que agem na vida financeira, em nome de Jesus, e declaramos as portas, as comportas, as janelas, tudo que o Senhor deseja abrir, Pai, para abençoar o teu povo, de acordo com a tua vontade, Senhor. Nós repreendemos tua mão e declaramos lançado ao abismo em prisões eternas até o grande dia do juízo final. Em nome de Jesus, e declaramos as bênçãos sem medidas, Deus, e que o Senhor nos ajude a colocar essa palavra em prática, Pai, na nossa fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, assim como o Senhor foi fiel, o Senhor sonhou conosco e foi até aquela cruz, porque o Senhor nos viu no futuro. O Senhor foi fiel e fiel até o fim, fiel depositando a tua vida naquela cruz, Deus. Então nós queremos também sermos fiéis. O que nós podemos dar para Deus que já tem tudo? Nós queremos dar a nossa fidelidade, nós queremos dar a nossa vida ao Senhor. Então nós depositamos cada semente com vida aqui nesse altar. Em nome de Jesus, declaramos as bênçãos sem medidas sobre o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Você foi com a voz profetizando. Hoje Deus vai transformar a tua vida para acreditar nisso. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Obrigada, Jesus, por esse tempo, por esse momento, por essa obra, por essa igreja, por essas portas abertas, por esse povo, Senhor, por aqueles que estão aqui, por aqueles que virão, Senhor, por aqueles que ainda estão nascendo. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és um Deus bom e a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanham todos os dias das nossas vidas. E nós te louvamos por causa da Tua bondade, da Tua misericórdia, por tudo aquilo que Tu fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te damos graças. Seja louvado neste ambiente, neste lugar. Vem com pompas, faz uma obra linda e gigantesca em nós. Nós queremos ouvir Tua voz. Tudo que nos interessa neste lugar é aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração. Não queremos ouvir o homem nem a mulher, queremos ouvir o Senhor, porque a Tua voz, Senhor, tem o poder de libertar, de curar, de transformar, de fortalecer, de animar, de fazer aquilo que o Senhor desejar. E nós estamos abertos, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Aonde a angústia aqui cesse agora que eu poder no nome de Jesus. Aonde estiver garganta fechada, angústia, nós declaramos cesse. Caia por terra agora em nome de Jesus. Aonde estiver coração acelerado, ansiedade, nós declaramos acalma-te agora, alma, aquieta-te, espere em Deus, confie em Deus, porque Tu ainda vai louvar Ele. Declaramos que os céus estejam abertos, a paz seja instalada e a graça se manifeste, o poder do Altíssimo desça sobre esse ambiente, fazendo a obra, gerando aquilo que é necessário e preciso para a vida de cada um dos filhos de Deus que aqui se encontram. Vem mesmo, Senhor, fazendo uma obra linda e gigantesca. Estamos abertos a tudo aquilo que o Senhor desejar falar, ministrar e fazer nas nossas vidas. Queremos ouvir do Senhor, queremos tocar no Senhor, queremos ser tocados pelo Senhor e queremos sair daqui reformados, renovados, avivados e cheios do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, é muito difícil vir para cá, porque sempre a gente tem, é bom e muito difícil ao mesmo tempo, porque Deus sempre fala muito quando a gente vem para esse lugar aqui, né? Eu amo esse lugar, eu sei que o Senhor está aqui e tem algo reservado para as nossas vidas. Eu tinha separado ontem uma mensagem falando a fidelidade de um jovem que conquista, a fidelidade de um jovem leva ele à conquista. Mas hoje, quando eu estava em casa, Deus me ministrou uma outra palavra e aí manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, como eu tenho um pouco de juízo, eu vou obedecer, né? Então, a gente às vezes não quer muito, né? Aí eu estava dizendo, Deus, queria falar sobre aquela palavra que eu tinha separado ontem, né? Ou então sobre a felicidade, eu queria falar sobre a felicidade, né? Queria falar
é sobre um outro tema também que Deus estava me dando enquanto a gente estava no mercado, que era sobre a nossa casa edificada sobre a rocha, mas Deus, aprove a Deus dar essa palavra. Então, durante o dia eu estava lá gravando no áudio, porque é muita palavra que Deus vai dando, né? E louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Porque a abundância, né, daquilo que Deus tem. Agora, vamos nós para a prática dela. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 4, e o verso de número 1. Gênesis, no capítulo de número 4, e o verso de número 1 em diante. Fala do nascimento de Caim e Abel. Se você já achou, vamos lá. E conheceu Adão a Eva sobre a terra, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado está à tua porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, eu sou o guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? Após o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não viesse qualquer que o achasse. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria falar hoje, o tema da minha mensagem é a inveja má. Vocês não temos noção do quanto toda inveja ela é um pecado, que ela nasce de alguém que está insatisfeito. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um propósito de vida. Você nasceu com um propósito de vida. Mas o que acontece? E o propósito é aquilo que arde dentro do nosso coração. Você acorda com vontade, quem manda aquilo dentro de você, você tem vontade de fazer, você sonha em fazer, você se vê fazendo, você se visualiza fazendo. É aquilo que está dentro de você. E aquilo que ficar dentro de você é o seu propósito de vida, é aquilo que Deus colocou dentro de você já. Você já nasce com um propósito, né? Você já nasce para um propósito. Eu sempre gosto de usar esse exemplo para que a gente possa entender. Esse ventilador tem um propósito. Por que ele foi colocado ali? Só para enfeitar? Não, para ventilar. Então o propósito do ventilador é ventilar, né? O propósito da cadeira é fazer com que você possa se sentar e descansar. Cada coisa que nós colocamos, essa mesinha tem um propósito, né? Segurar a Bíblia, o caderno, o óculos e aquilo que o ministrador vai colocar, né? Esse pedestal tem um propósito, segurar o celular para filmar, né? O culto. Então, tudo tem um propósito. Você também nasceu com um propósito. Você não é só mais alguém que, estou nascendo, vai nascendo. Não. Cada pessoa que nasce tem um propósito. O propósito de vida dela, né? E dentro de nós, aquilo começa a arder sobre qual é o meu propósito de vida. A Bíblia conta aqui a história de 2 irmãos. Um era pastor
pastor de ovelhas, o mais novo, e o mais velho era lavrador. Ele cuidava de arar, ele era um agricultor, né? Ele cuidava da terra. Esse era o propósito de vida dele. Ele tinha vontade, ele gostava da terra, ele gostava de semear, ele gostava de plantar, ele gostava de colher. Esse era o propósito de vida dele. E o propósito de vida do outro era cuidar dos animais, né? Ele gostava dos animais, ele tratava os animais, porque ele precisava do agricultor para poder pegar comida para os seus animais. Então, cada um é uma sequência do outro, né? Como se nós fôssemos ligados um do outro, fôssemos élos um do outro, e cada um precisa do propósito do outro. Se um interrompe o seu propósito, aquele elo é como se fosse quebrado assim, né? E precisa daí formar-se um outro elo para poder ser colocado no lugar. Você consegue entender? Você é a sequência de outro. Então, nada é uma engrenagem, né? Nenhum é menor do que o outro. Embora uns apareçam mais do que o outro, não existe um menor do que o outro. Todos são importantes, todos são necessários e todos são precisos, né? Por isso que Deus fez a gente nascer, porque há uma necessidade de que você exista, há uma necessidade de que o seu propósito se concretize, há uma necessidade de você é necessário em algum lugar, em algum ambiente. Aquilo que está dentro de você, o seu propósito de vida é necessário. Por mais que você não se sinta visto, não se sinta útil, não se sinta amado, ou às vezes até se sinta desprezado, ou às vezes até se sinta abandonado, ou às vezes até se sinta descartado, eu quero dizer uma coisa para você: você é necessário, você é preciso, você nasceu com propósito. Há pessoas que precisam de você, precisam da sua palavra, às vezes precisam só que você exista. Às vezes eu me sinto um poste, e às vezes você se sente só um poste, mas aquele poste é necessário para poder trazer a luz. Você pode segurar a luz, você consegue entender? Não importa qual é a sua utilidade, você é importante, você é necessário. Tirando você dessa terra vai fazer falta, vai ter um prejuízo, porque você foi feito para um propósito. Mas se eu não entendo isso, você não entende isso, se a gente fica olhando para o outro que está brilhando mais, né? Hoje eu estava pensando, puxa, o que é mais importante? Brilhar ou ter sabedoria? Olha só minhas neuras, né? Estava lá no quarto pensando nisso, né? O que é mais importante, né? Como a gente carrega um pouquinho do profético, né? A gente é profeta, né? Pensa no ponto de coruja, né? Coruja é sabedoria. Então hoje eu quero ser cheio de sabedoria. E comecei a orar, né, nas minhas viagens que eu faço ali, né? E comecei a olhar, eu quero ser cheio de sabedoria. Daqui a pouco eu vi outro brinquinho lá. Eu disse, mas esse aqui é de brilho, né? Ai, que brilhão. Não, acho que eu vou botar isso, vou trocar isso. Não, mas sabedoria é importante. Mas qual que é mais importante? Brilho ou sabedoria? O que eu vou profetizar? O que eu vou declarar? Eu disse, meu Deus, né? Olha o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu quero tudo, nós queremos tudo. Mas às vezes, para cada determinada coisa, determinado dia, né? Não dá pra gente ter tudo. Você consegue entender? Se você chegar numa mesa, né? Tem todo tipo de comida. Você não pode comer todo tipo de comida. É tudo lindo, é tudo bom, é tudo gostoso. Mas você precisa saber o que você precisa comer, né? O que é para aquele dia, né? Para cada dia uma coisa. Porque se a gente pegar e fazer compra, né? E vamos fazer todas as comidas hoje, né? Amanhã nós vamos comer o quê, né? Não dá. Então a gente tem que escolher o que a gente vai comer, o que é necessário, o que é mais fácil de acordo com a realidade, né? Então nós precisamos saber disso. Então tudo tem um propósito. Você consegue entender? O Caim tinha um propósito, ser um lavrador, ser um agricultor, né? Ser aquele homem que arava a terra, que semeava, né? Que dava fruto, que alimentava as pessoas, né? E que fazia com que nascessem coisas para que os animais também pudessem ter ali, os animais que eram o propósito do Abel, ter ali o seu alimento também, que vinha lá da terra, que vinha lá do agricultor, né? Não dá para dizer que o Abel era mais importante. Quem olha aqui pensa que o Abel é muito mais importante do que o Caim. Não dá para dizer uma coisa dessa. Por quê? Porque o Abel precisava do Caim. Você consegue entender? Mas quando eles vão ofertar a Deus, então, os dois saem daí e vão ofertar a Deus. E o Caim leva do fruto da terra. E o Abel leva o primogênito, o primeiro ali, né, das suas ovelhas. E quando ele pega aquele primeirinho, oferece lá para Deus.
e aí Deus aceita aquela oferta. A forma de Deus aceitar, descia um fogo do céu, né? Eles não acendiam fogo para poder fazer aquela oferta, né? Deus vinha. Como é que eles sabiam que Deus aceitava? Deus mandava um fogo, e daí ali, aquele holocausto, aquele sacrifício ali, ele era consumido. Então dava-se a entender de que Deus havia aceitado aquele holocausto, aquele sacrifício. E aí os dois colocam ali as suas ofertas, e um sacrifício foi aceito e o outro Deus não veio. E como Deus não veio, Caim ficou então chateado, bravo, né? Por que Deus não veio? E ele não foi questionar Deus. Puxa Deus, por que o Senhor não veio? Eu fiz errado? Por que o Senhor não aceitou? Qual é o meu problema? O que eu estou fazendo de errado, né? O Senhor aceitou lá o Babel, não aceitou o meu. Ele não foi nisso, ele ficou olhando por que o irmão tinha sido aceito. E o problema da mente dele, entrou a inveja ali, e com a inveja então entrou a morte do seu irmão, né? Quando nós ficamos com esse sentimento, quando é que eu me perco? Quando eu paro de focar no meu propósito e eu começo a focar então no propósito do outro, eu começo a olhar para o outro, né? Não para ser igual ao outro, não para ter o que o outro tem, mas porque quando nós queremos ser como o outro, nós vamos trabalhar como ele. Você entende? Isso não é inveja. Olha, a professora está perto de dizer, você pode querer ser igual a alguém. E aí você trabalhar, lutar para ser como aquela pessoa. Isso é uma admiração, isso é um desejo de você ser igual a alguém. Você tem aquela pessoa como sua referência. E isso faz com que você brilhe, porque você quer chegar lá onde essa pessoa é. Você quer ser como essa pessoa é. Isso é uma admiração que nós temos. Nós temos essas pessoas como referências para nós. Isso não é inveja. Quando é que é inveja? Quando você começa a perseguir a pessoa. O seu caráter começa a ficar distorcido daquilo que ele realmente é. Vou usar um exemplo para que a gente possa entender. Digamos que, eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, né? Uma pessoa muito abençoada, né? Que quando ela está no propósito dela, ela ganha muitas almas. É uma grande guerreira, uma libertadora, uma mulher extraordinária, e ela faz grandes coisas ali, né? No propósito dela. Ela ganha alma, ela é próspera, ela ajuda os necessitados, a prosperidade vem para a mão dela, ela é eloquente, ela liberta, ela usa de misericórdia, é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Mas de repente ela se distraiu e começou a olhar para os outros, começou a olhar para uma outra situação, e ali ela começou a querer aquilo que a pessoa tinha, não ser como a pessoa, não trabalhar para ser como a pessoa. Você consegue entender? Mas ter aquilo. Parou de ganhar almas, ficou desempregada. Você consegue entender o que eu estou falando? Parou de ganhar almas, ficou desempregada, começou a ficar frutiqueira, tudo era confusão, tudo era intriga, fofoqueira, começou a falar dos outros. E a gente, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Como é que essa pessoa está ficando desse jeito? O caráter ficou totalmente distorcido. Um abismo vai chamando outros abismos. Mas por quê? Porque parou de focar no seu propósito e começou a olhar para o propósito do outro. E por conta disso, ficou tudo distorcido a necessidade. Em vez de ser uma pessoa necessária, começou a se tornar um incômodo. Você consegue entender? Tudo isso por causa de um sentimento tolo. Um sentimento chamado inveja. Então, e aí o que acontece? Quando nós ficamos assim, nós começamos a assassinar, a matar os nossos irmãos, matar as pessoas que estão próximas de nós, porque geralmente essas pessoas que nós começamos a invejar, ou que invejam a gente, são pessoas muito próximas, né? Só que existe inveja porque a gente tem contato, tem relacionamento. E o que acontece? Nós começamos a difamar a pessoa, a falar da pessoa, a perseguir a pessoa, como é que eu posso falar? A assassinar o caráter da pessoa, você entende? E isso faz com que a pessoa, então, seja perseguida. Onde a Bíblia fala sobre isso? Um assunto assim parecido com este, Caim e do Abel. A Bíblia conta do rei Saul. Rei Saul, ele foi um rei que foi pedido. O povo pediu um grande rei, pediu
legítimo rei. E Deus escolheu então Saul, colocou aqui Saul foi um rei maravilhoso. Mas chegou um momento em que esse rei, ele queria agradar mais o povo do que a Deus. Deus dizia uma coisa e o povo queria outra coisa. E ele fazia o que o povo queria em vez de fazer o que Deus queria. E isso foram por 2 vezes e Deus então rejeitou como rei. Quando Deus rejeita ele como rei, né, há uns estudiosos que dizem que Davi, ele ainda não havia nem nascido quando Deus rejeita Saul como rei. Né? Então, se não havia nem nascido, mesmo assim Deus rejeitou, mas deixou ele ali no lugar dele, né, no canto dele, fazendo o que ele vinha fazendo, e Davi foi nascendo, né? E quando Davi tinha lá a sua idade, os seus 16 anos, então ele é procurado por Samuel, e ali Samuel, então, na casa de Jessé, encontra Davi, né? Deus diz: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Então Deus estava procurando alguém para colocar no lugar de Saul, alguém que tivesse um coração parecido com o de Deus, né? E aí Deus encontra ali Davi. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus está procurando pessoas, né, que tenham um coração parecido com ele, né? Um coração que tenha misericórdia, um coração que luta pelo seu povo, um coração que cuida dos seus mais do que de si mesmo. Você consegue entender alguém que realmente pensa como Deus, adora a Deus, né? E de fato ele achou Davi. E ali Davi, ele é ungido. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Davi é ungido ali por Samuel. E a partir dali, Davi, você conhece a história, ele vai lá, derrota o gigante, chama a atenção de Saul, e ele derrota. Quando ele vai para derrotar aquele gigante, havia uma promessa de que quem derrotasse aquele gigante, né, iria se tornar genro do rei, né? E ele então derrota o gigante e ele não se torna genro do rei, né? E o rei começa a perseguir ele para matar. E começa a perseguir, parou de ser rei de Israel para ser um perseguidor de Davi, né? Tudo por inveja, tudo porque tinha um sentimento de inveja. Aí por conta, para poder achar Davi, ele começava a ficar rancoroso com todo mundo que escondia Davi dele. E ele começou então a matar ali os profetas, começou a matar ali os governantes, começou a matar ali tanta gente, né? Aqueles profetas todos ele mata, tudo para poder, porque eles tinham escondido Davi. Então a inveja faz com que Saul mate muita gente. A inveja faz com que Caim matasse ali o seu irmão, né? E a inveja continua, né? Quando nós nos perdemos no propósito, nós matamos Davi, depois que viveu tudo isso nessa perseguição e venceu, não tocou no ungido do Senhor, né? Foi colocado lá no palácio, se tornou rei. No certo dia, o que acontece? Ele pegou e quando os reis estavam indo para a guerra, ele decidiu ficar no seu palácio, né? Ali ele se perdeu do propósito, né? Em vez de ele fazer o que ele foi chamado para fazer, ir para a guerra, ser um rei que lutava, né? Era chamado para ir para a guerra, mas ele não quis ir para a guerra, ele quis ficar no palácio, né? Eu não sei quem que ele estava invejando, quem que ele estava copiando, da onde que ele tirou isso, né? Mas ele ficou ali e por conta disso ele também se tornou um assassino, né? Então a inveja, ela acaba fazendo com que a gente mate pessoas, mate reputação, difame pessoas, né? Destrua situações, lares, destrua relacionamentos, tudo por causa de um sentimento tão tolo, né? E nós nos perdemos quando sentimos isso. Nós nos perdemos e fazemos com que todo o propósito se perca, né? Aquele propósito que era de Caim se tornar um grande agricultor. Imagina o nome de Caim seria soprado. Como seria, olha, Caim o agricultor, aquele que cultivava a terra, aquele que fazia isso, aquele que alimentava o povo, aquele que tinha as melhores frutas, aquele que tinha as melhores hortaliças. Não, se tornou Caim aquele que matou o seu irmão. Tudo porque se perdeu do propósito, parou de olhar para aquilo que Deus havia chamado e começou a olhar para aquilo que para o seu irmão, para o propósito do seu irmão e para aquilo que o irmão estava fazendo de certo, né? Então eu posso olhar para os irmãos, para aquilo que eles estão fazendo de certo, sim, e ficar com vontade de também fazer o certo. Agora, se eu olho para os irmãos e vejo que eles estão fazendo certo e eu fico com ciúmes, com inveja, eu já preciso parar de fazer uma auto-reflexão, né? Uma meditação e
dizer, puxa, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo ciúme, eu preciso me livrar desse sentimento. Deus, eu estou morrendo de inveja do meu irmão, eu estou morrendo de inveja da minha irmã, né? E eu quero me livrar desse sentimento. A Provérbios fala do olho altivo, do olho gordo, né? Esse olho, ele prejudica as pessoas, ele prejudica, né? Então, eu não sei como você, se você já deve ter sido alvo desse olho altivo, desse olho gordo, né? Ou você talvez já foi a pessoa que também colocou olho gordo em alguém. E a gente sabe quando isso acontece, porque dentro de nós temos esse radar, né? Que consegue saber quando a gente está sendo alvo de olho gordo ou quando a gente está sendo aquele que porta o olho gordo. Nós somos humanos e temos, né, esse sensor dentro de nós, né, a nossa consciência, e nós sabemos muito bem disso. Eu lembro que uma pessoa disse para mim assim: nossa, que sapato bonito, apóstolo, que sapato bonito, que lindo. Eu tinha usado acho que uma segunda vez ou uma terceira vez aquele sapato lindo, lindo. E eu me achando naquele sapato, né? O sapato realmente era bonito. E aí a outra pessoa disse assim: não sei quanto tempo que eu não uso mais um sapato desse. Daí eu peguei e pensei: meu Deus. E esqueci isso, né? Passou, né? No outro dia estava lá o meu sapato. O cachorro entrou lá no quarto, pegou o sapato, levou para a rua e roeu o salto todinho do sapato. Eu falei: meu Deus. Não vinha outra coisa na minha mente, senão assim, não uso mais um sapato desse. Eu pensei, a pessoa sem querer, né? Ou querendo, sei lá, o sentimento, né? Que rolou ali, queria talvez um elogio, né? Igual o que eu tinha recebido. E aí o que acontece? Sem perceber, acabou colocando ali um olho altivo, um olho gordo, né? E aí acaba prejudicando aquela outra pessoa, né? Quando na verdade, talvez a intenção não é essa, prejudicar, mas é um sentimento horrível, né? Que faz com que você fique mal e com que você deixe a outra pessoa mal, né? Então você veja que o sentimento que aconteceu com o Caim, ele tinha que dominar, né? Porque se ele não, o que faz? Ele não só matou o irmão, mas ele se auto-prejudicou. Você consegue entender? Então são coisas que eu preciso ficar atenta. Não só eu mato os outros, mas eu mais vou me prejudicar, porque se o Noé morresse também, então acabava tudo ali, né? Mas ele não morreu, Deus não deixou nem ele morrer, nem ninguém matar ele, né? Ele tinha que viver e viver a maldição para que ele pudesse entender, né? O outro tinha morrido, mas Deus tinha recolhido, com certeza está na eternidade junto com Cristo, né? Porque ele tinha feito ali a sua oferta e a oferta tinha sido aceita. E a oferta dele era derramamento de sangue de primogênito, né? Remissão de pecados. Então ele estava livre dos pecados, né? Mas enquanto o outro ficou errante sobre a terra. O que é errante? O pecador sobre a terra. Alguém que fica errando o tempo todo. Alguém que mereceu para lá. Esse não faz nada certo. Esse é um burro. Esse não sei o quê. Ixi, lá vem um fulano. Meu Deus do céu. Esse é o errante sobre a terra, né? Ele ficou amaldiçoado por causa do sentimento que ele não dominou, né? Então hoje Deus, ele quer que eu e você aprendamos a dominar as nossas emoções, dominar os nossos sentimentos, né? Para que isso não suceda com o outro e também para que quando isso acontecer conosco, para que a gente também possa se blindar, né? Possa se cuidar e possa entender qual é o nosso propósito. Você entende que você é necessário? Talvez você não está debaixo dos holofotes, né? Talvez você não está assim, brilhando, né? Como é aquilo que eu falei que eu queria. O que eu quero? Quero brilho, eu quero sabedoria, né? O importante é aquilo que Deus quer para mim hoje. Você consegue entender? Não aquilo que eu quero, né? Nós podemos até profetizar muitas coisas, falar tantas coisas bonitas e boas, mas no final, né? Hoje a gente vive uma época muito boa, né? Uma época onde todo mundo aprende a falar positivamente, né? E se alguém não fala positivamente, a gente já vai lá, corta, corrige, né? E ensina a falar positivamente, né? Eu lembro quando eu era menina, a gente ia no banco, né? E tinha aquelas filas enormes no banco, né? E tinha que ficar esperando, doía as pernas, né? E era a fila, todo mundo reclamando, todo mundo falando mal do caixa, todo mundo falando mal de tudo, né? Todo mundo amaldiçoando o ambiente, né? Hoje a gente não vê mais isso. Claro que foi tudo melhorado, né? A tecnologia melhorou muito, mas a gente
mudaram, como as pessoas estão transicionando a mente para poder falar mais positivamente, serem mais gratas, né? Mas tem coisas que a Bíblia profetiza, né, que vão acontecer e que são dias difíceis e dias complicados e terríveis. Nós não queremos falar isso porque a nossa mente foi transicionada para falar coisas boas, né? E graças a Deus pela renovação de mente. Mas hoje Deus, Ele quer que eu renove a minha mente para não ter mais esse tipo de sentimento. Você entende? O tipo de sentimento que pode fazer com que outro seja prejudicado, mas a maior pessoa a ser prejudicada sou eu mesma. Você entende? Então eu preciso aprender a dominar. Eu gosto sempre de contar uma história que eu ouvi que eu achei muito interessante. Tinha uma mulher, né, que ela estava se projetando, se planejando para poder, ela tinha acabado de casar, já fazia uns anos, então ela estava se planejando para trazer um filho para a família. Ela queria dar um filho para a sogra e para o sogro, né? Ela queria muito isso. Ela começou a se planejar e foi tentando, e ela não engravidava. E daí ela foi tentando com os médicos e tal, e daí de repente a cunhada dela engravidou. E quando a cunhada engravidou, ela ficou com muita inveja, com muitos ciúmes, porque dentro dela era ela que queria dar o primeiro neto, né? Ela que queria trazer esse primeiro neto para a família, a primeira neta, enfim, a primeira criança para a família. E não foi possível, porque daí a outra pessoa engravidou na frente dela, e ela já estava planejando já há algum tempo. E o que aconteceu? Ela ficou com muita inveja. E com muita inveja ela não conseguiu ficar feliz com a pessoa que engravidou. E ela ficou triste, ficou chateada. E ela não conseguia sorrir, ela não conseguia se alegrar, ela não conseguia festejar. Dentro dela, ela até sorria, mas dentro dela, ela estava muito chateada e muito triste. E ela entendeu que esse sentimento era um sentimento de inveja, um sentimento ruim. E ela foi então para Deus e disse: Deus, eu estou morrendo de inveja da minha cunhada. Eu estou com muita inveja dela. E eu não quero ficar com esse sentimento dentro de mim. Eu não quero isso para mim, né? O Senhor sabe que há anos eu estou tentando engravidar. Há muito tempo eu estou querendo dar um neto para essa família, né? E eu não consegui. Eu estou orando há muito tempo. E o Senhor não me deu. E agora essa pessoa aí engravidou. E eu não estou conseguindo me alegrar com ela. Eu não consigo ficar feliz com uma situação dessa. E ela começou a falar todas as coisas para Deus, ela contando essa história. E ela pegou e falou tudo isso para Deus, que ela estava com esse sentimento. Quando ela fala que ela está com esse sentimento, ela sai daquele momento de oração e ela então sai livre daquele sentimento. E ela começa então a se alegrar com a cunhada. Chamo por ter, mas pelo menos os meus sogros vão ter. Né? Que bom que eles vão ter. E a mente dela começa a mudar. E naquele mesmo mês ela engravida. Alguém que já estava tanto tempo tentando engravidar, não conseguia. Naquele mesmo mês não foi o primeiro, mas ela engravidou só depois que ela se livrou desse sentimento. Então o propósito não era que o filho dela viesse primeiro, o propósito é que o filho da outra viesse primeiro. O importante não é quem vem primeiro, o importante é que você cumpra o seu propósito. Você entende? E ali ela conseguiu entender isso. E ela foi livre disso e Deus abençoou a madre dela. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós possamos entender que toda vez que vem um sentimento parecido com esse, eu preciso ir para Deus e dizer: Deus, eu quero ser livre disso. Né? Quantas vezes eu quis que a minha família fosse igual à família do fulano, né? A família fosse igual à família do ciclano, né? E não era assim, né? Os filhos fossem igual aos filhos do Beltrano, né? Às vezes a gente fica olhando para os outros e a gente quer que seja daquele jeito, né? E aí, como não é, a gente quer falar do outro, que o outro não é tão bom assim, porque na verdade não é porque eles não são bons, é porque a gente não está conseguindo chegar no padrão deles. E às vezes nunca vai chegar, porque não é o seu propósito. O seu propósito é de outro jeito. Você consegue entender? E nós precisamos ter isso em mente, né? Quantas vezes eu lembro uma vez eu falava assim para o meu marido, né? Puxa, tu podia ser igual o pastor fulano de tal. Olha como eles são casados bons. Eu queria que tu fosse igual aquele pastor, né? Já passou, graças a Deus, né? A gente pode falar disso. Né? Eu queria que tu fosse igual o pastor. Ele falou: olha, ali tem alguma coisa errada. É muito perfeito aquele casamento. Eu falei: tu tá com inveja. Na verdade, eu que estava com inveja, né? Eu queria que ele fosse
apareceu lá um problema enorme, gigante deles, né? Coisa que estava muito escondida e a gente não via, porque eles não contavam, claro, eles não precisam contar. Só que era muito perfeito, mas não era perfeito porque era perfeito porque estava escondido. Quem entende o que eu estou falando? E aí ele falou, vice, tu queria que eu fosse igual? Eu falei, não. Vou ficar contente com o que eu tenho, né? Mas a gente é desse jeito, né? Nós às vezes queremos viver a vida do outro, queremos o padrão dos outros, queremos o padrão da sociedade, queremos o padrão disso, e a gente luta por isso. E não tem nenhum problema você lutar por isso, mas tem um problema se você não entende qual é o seu propósito. Às vezes o propósito de vida é isso. Tinha um pregador, que eu acho o pregador o máximo, né? Há muitos anos a gente conhece ele, eu acho ele extraordinário. Eu dizia para o meu marido às vezes assim, por que o mundo não conhece ele? Por que ele não prega nas igrejas gigantes, nas igrejas grandonas, nas igrejas famosas? Se essas igrejas conhecessem esse cara, conhecessem esse homem de Deus, conhecessem esse profeta estaria, meu Deus, mundialmente conhecido, né? Porque o dom que ele carrega, a forma como ele prega, a forma como ele ensina é extraordinário, né? E um dia Deus falou para mim, né? Deus veio falar comigo e falou bem assim, ó, se ele for conhecido nas igrejas grandes, as pequenas não vão me conhecer. E eu, meu Deus, então o propósito não é que todo mundo seja grande, você entende? Porque existe gente que não é tão grande, que nunca vai chegar num lugar grande. Mas o propósito é que Deus, ele é necessário nos lugares pequenos. E nos lugares pequenos nós conseguimos ver um Deus grande. Você entende? Num homem que carrega uma presença e uma unção grande. E eu digo, meu Deus, que coisa extraordinária. Mas imagina se ele pega e ele diz assim, com tudo que eu sou, por que eu estou nesses lugares pequenos? Você consegue entender? Por que eu não vou? Por que eu não vou para lugares grandes? O cara lá nem carrega tudo que eu carrego, né? E tá lá, né? Se ele começa a sentir inveja, já se perdeu. Você consegue entender? Já se perdeu. Ia ser um perseguidor, ia ser um blasfemador, um murmurador. Você consegue entender? Alguém que ia assassinar caráter, assassinar situações, assassinar igrejas, assassinar... Você entende? E aí também não seria promovido, não seria um grande homem de Deus. Você entende como isso é importante? Nós achamos que não. Mas existem pais que têm inveja dos filhos. Você sabia disso? Existem filhos que têm inveja de irmãos, né? Que têm inveja de irmãos, né? Existem patrões que têm inveja de funcionário. Chega a ser ridículo falar uma coisa dessa, mas é assim que funciona, né? Existem clientes, amigos que têm inveja de outro amigo, né? Eu estava ouvindo um depoimento de uma menina que ela estava só osso internada, né? Numa cama, debaixo só osso e pele, porque uma amiga tinha inveja dela e tinha feito um trabalho de macumba para ela, né? Porque não suportava ver ela feliz, ver ela bem. A amiga de dentro de casa. E ela contando a história e provou essa história ali, né? E eu digo, meu Deus, como que pode? A gente não... E que a gente tinha que cuidar, né? A recomendação do vídeo, que a gente tinha que cuidar quem a gente botava dentro da nossa casa, quem a gente tinha como amigo, amiga, né? Eu falei, meu Deus do céu, então pego, né? Porque então o que a gente faz? Se a gente for cuidar com todo mundo, a gente não vai viver com ninguém, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai transicionar a nossa mente para nós mudarmos. Você entende? E se eu mudo, eu consigo ajudar o outro a mudar também. E se o outro muda, o outro vai mudando e o outro vai mudando, e quando a gente vê, todo mundo consegue dominar esse sentimento, que é um sentimento horroroso que pode levar as pessoas à morte. Você pode matar e também esmorecer, né? Assassinar também o seu propósito e deixar de ser necessário e ser um grande problema sobre a terra. Então a pergunta que não quer calar é: você quer ser necessário ou você quer ser um problema? Né? Eu quero ser necessário, eu acho, eu prefiro, né? Eu não quero ser errante sobre a terra, eu não quero ser um problema, né? Eu quero ser necessária. Então, para mim ser necessário, eu preciso focar no meu propósito e não no que os outros estão conquistando.
Você vai conquistar na medida que você vai conquistar. Você entende? Há coisas que nós não conquistamos muito ainda. E não é porque aí outros conquistam mais rápido, conquistam mais. Você consegue entender? E nós às vezes podemos olhar para lá e pensar, puxa, por que eu não? Né? Talvez não sei se, com certeza esse sentimento já veio sobre a sua vida, né? Sobre você. Puxa, por que eu não? Por que o outro sim? Por que o outro consegue? Por que eu não consegui? Por que o outro tem? Por que eu não tenho? Por que o outro consegue viver assim e eu não? Por que a porta de trabalho abre para o outro e para mim não abre? Por que aquele outro conseguiu aquilo e eu não consegui? E às vezes você olha para você, você até tem um potencial maior e melhor para poder conseguir ou construir, mas tem um propósito nisso tudo. Você entende? Não que você não possa querer também, você também pode querer, né? Nós podemos querer as coisas, nós podemos pedir para Deus as coisas, mas nem sempre você vai poder ter, não por causa de nada. Eu lembro meu irmão, eu sempre gosto de falar disso, né? Mas uma vez a gente estava conversando e estava rolando uma conversa ali, e eu nunca me esqueço disso. Um dia ele disse assim, eu falei, se Deus te desse uma mansão, ele falou, não sei, acho que eu não estou pronto para uma mansão. Eu falei, eu acho que não, eu ia ficar em casa, não ia mais para a igreja, ia ficar em casa limpando, certo? Limpando a mansão, né? E aí ele falou, eu ia ficar fazendo churrasco para os amigos e também talvez ia faltar os cultos e não ia. Mas eu falei, então esquece a mansão, risca a mansão do nosso sonho, né? Por quê? Porque para nós, então, não é necessário uma mansão, porque senão nós iríamos perder. Você consegue entender? Para algumas pessoas é bom ter uma mansão, porque o que faz? Faz com que elas consigam, então, colocar em uma célula, fazer qualquer coisa, mas para outros já uma mansão vai estragar a vida dele. Você está entendendo? Nós temos uma mansão celestial, né? Não vai ser eterna, você não vai precisar. Mas se Deus quiser te dar uma aqui, é porque tem um propósito. Se Deus não quis dar, mas quis dar para o outro, porque o outro tem um propósito com aquilo. Você entende? Sim ou não? Então, não adianta eu ficar olhando para as coisas dos outros, né? Ou para a vida dos outros. Eu preciso aprender a olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. E aonde eu vou ser útil e aonde eu sou necessária. Porque se eu começar a olhar para os lados, eu me perco. Você entende? Mas se eu começar a olhar para a palavra, para aquilo que está dentro de mim e aonde eu sou necessária, então eu começo a me encontrar. Amém? Amém. Então, olha para a pessoa que está perto de você, diga mente transicionada, mente renovada. Vai trazer uma transformação. Amém? Glória a Deus. Né? Nós vivemos num mundo de competição, onde todo mundo compete, né? Um quer ser melhor, um quer ser maior, outro quer chegar lá, outro quer isso. Mas hoje nós precisamos pegar a nossa mente e virar uma chave. Eu não vou precisar competir com ninguém, porque eu já sou uma vencedora. Amém? Você não precisa competir com mais ninguém, porque Jesus já venceu e fez de você mais do que um vencedor. Você precisa simplesmente concluir o seu propósito, completar a sua carreira, até que você guarde a sua fé. Amém? É esse o propósito de vida. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vimos aqui, a história poderia ser diferente de Caim se ele tivesse dominado esse sentimento. Quando nós olhamos para a história de Saul, ela poderia ser diferente se ele tivesse dominado seu sentimento. Trouxe morte para os profetas, trouxe morte, e o Davi viveu, tá? E o Davi, que foi perseguido, viveu e se tornou um rei. Mas o Saul morreu, o filho dele, Jonathan, morreu, e aqueles profetas todos ele matou também. Tudo por causa de um sentimento tolo. Amém? Então, que eu possa começar a dominar esse sentimento dentro de mim. Olha para a pessoa que está perto de você. Hoje começa um tempo novo. Hoje começa um tempo novo. Domínio próprio. Amém? Aprender a ser satisfeito com a vida que o Senhor nos deu, né? Aprender a ser satisfeito. Às vezes a gente não está feliz lá com a nossa casa, né? Às vezes não está feliz com a nossa casa. Às vezes a gente olha, eu lembro que teve uma época que eu não estava feliz com os meus filhos, né? Eu estava reclamando muito deles, muito. Tudo eu estava reclamando, meu Deus, esse guri isso, meu Deus, essa guria isso, meu Deus. E aí um dia Deus falou para mim, fica quieta, cala a boca. Eles fizeram de ti, mãe. Ai, meu Deus.
a coisa mais importante, eles já fizeram, né? Eles são os frutos do meu amor e do amor do meu marido, né? Eles nasceram, então eles são filhos. O que eles têm é só um detalhe. E isso, com o tempo, vai se ajustando e se arrumando. Você consegue entender? Mas às vezes a gente reclama, né? Às vezes reclama do marido, né? Ah, é aquele homem, ah, é aquela... Ou da mulher, né? Ah, aquela chata, mulher só tem um homem aqui. Aquela não reclama, não, Jesus. Talvez esse corrigir isso aí. Então, aquela isso, aquela aquilo, né? Aquele lá, né? Fica quieta, cala a boca, pelo menos, né? Tu encontrou, né? Por favor do Senhor, né? Ou, né? Tu encontrou um governante sobre a tua vida, alguém que te proteja, alguém que cuide de ti, né? Ah, mas de qualquer jeito, cuida desse jeito. Mas pelo menos tem alguém ali, né? Então, quantas pessoas estão orando hoje, né? Para poder ter. Você já tem, então começa a agradecer, né? Começa a agradecer, tá? E quem não tem, vai ter em nome de Jesus, né? Glória a Deus, né? Enquanto não tem, vai ser feliz com quem tem, né? Não precisa lavar cueca, tá tudo bem, né? Então, tem essa parte boa também dos solteiros, né? Que é a parte bem boa também. Que dá para ir onde quer, comer o que quer, não tem, não quer comer, né? Então, essa parte aí ainda, né? Então, tem tudo essas coisas. Eu preciso aprender a ser feliz com aquilo que Deus me deu e com aquilo que eu estou vivendo agora. Você está vivendo a sua melhor fase. Olha para a pessoa que está perto de você, você está vivendo a sua melhor fase. Eu lembro que hoje eu estava falando, estava passando lá no mercado, daí eu passei no caixa do Gustavo, eu estava falando com ele, como as coisas são. Estava falando com ele, hoje de manhã eu acordei assim, ai, que vida chata. Olha só como eu falo, olha como a gente é, né? Ai, vida chata. Ai, meu Deus, tudo de novo. Começar tudo de novo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí daqui a pouco alguém chamou, né? Daí eu pulei da cama. Que bênção, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, acho que eu sou bipolar. O problema é, aí eu pensei, se eu como pode, né? A gente tem que viver a nossa melhor fase, nós tudo, todos os dias vai ter um tempo para você matar. Todos os dias vai ter alguma coisa para você dominar, para você administrar, né? Então, às vezes, vem esses sentimentos, né? Eu não sei, sentimento de desânimo, sentimento de inveja, sentimento de medo, sentimento de tristeza, né? E daí dizer assim, puxa, o que eu preciso fazer para ficar alegre? Né? Já pegar e pular para a alegria de repente e esquecer aquele dia, né? A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, né? Então, eu preciso entender isso, né? Vai ter momentos difíceis, sim, complicados. Como eu faço para sair disso? Vou dominar esse momento aqui e vou passar para o outro, né? E vou viver intensamente a vida que Deus me deu, porque tem um propósito naquela situação. Então, aprender a entender qual é o propósito disso tudo que eu estou vivendo agora. Por que eu estou vivendo isso, Deus? O que o Senhor quer me ensinar? Se eu estou numa escola, é dia de prova? É dia de prova, Senhor, né? Eu estou numa escola, o que o Senhor quer que eu aprenda, né? O que o Senhor está me ensinando? E naquilo ali, tem que tirar alguma coisa boa disso, né? Então aqui, eu vou encerrar falando disso. O Caim teve ali a sua oportunidade, né? Deus veio falar com ele. Você não vê Deus vindo falar com o Abel. Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus não veio falar com Abel. Deus vem falar com Caim. Fala com ele, né? E diz, por que você está assim, Caim? Por que está assim o seu semblante? Se você fizer o que é certo, você também será aceito. Deus fala com ele. O pecado está na tua porta. Cabe a você dominar. Não vou abrir a porta. Se entende? Uma vez eu estava tinha um curso de formação sobre sacerdócio lá na igreja. Então, nossos líderes foram todos para a igreja para poder fazer aquele curso. E o pastor disse assim, ó, pastora, você faz um café daí, vamos fazer um café, e daí a gente vai, depois do curso a gente dá umas aulas, daí depois tem o café, depois a gente volta para a aula. Eu pensei, puxa vida, por que vai sobrar para fazer isso?
passar pelo templo, né? Tem que passar pelo lado de fora, então lá vinha eu com caixa de xícara. Colocava as caixas de xícara ali, né? Brava, né? Porque todo mundo lá escutando a palavra. E eu tendo que fazer café e botar as caixas. Aí ela buscava os pratinhos. Aí ela buscava a cuca. Aí ela buscava. Daí daqui a pouco eu estava vindo, né, no caminho, né? E Deus falou assim: por que o teu semblante está caído? Aí eu, meu Deus! Deus viu que eu estava fazendo as coisas com raiva. Não estava animada, não estava feliz. Eu não estava entendendo que talvez eu não precisava escutar aquelas palavras. Você está entendendo? Eu queria estar lá com ele sentado, eu queria que ele estivesse ali trabalhando comigo. Você entende? Me ajudando. Mas eles estavam lá sentados, e em vez de eu pensar, puxa, que legal, eles estão aprendendo, e depois eles vão poder praticar. Você entende? Mas a minha mente não conseguia pensar assim, a minha mente conseguia pensar assim, ó, malandros, não estão vendo eu me matar aqui, não vem me ajudar nada, e vão tudo comer, vai sobrar sujeira para me lavar. Ia matar o Abel. Ai, meu Deus. Mas Deus veio e falou isso. O que está caindo a teu semblante? Virou uma chave na minha mente, comecei a cantar, comecei a fazer tudo bonito, fiquei feliz. Daqui a pouco estava eu lá na foto, né? Meu Deus, como mudou, né? Por que mudou de repente? Porque eu ouvi uma voz, né? E essa voz de Deus fez com que eu parasse e dominasse aquele sentimento. Mas se eu não parava e dominava, né? Imagina, eu tinha morrido e tinha matado tudo. Aquele evento que estava acontecendo, que era algo grandioso, que eu estava tirando essa semana lá um diploma, e estava dizendo, puxa, esse evento eu me lembro. Lembro desse evento, né? Eu fiz o café. Então, é isso. Amém? Amém. Qual que é o propósito? Às vezes, seu propósito é fazer o café. Aí você diz, puxa, mas eu queria estar lá sentada. Por que fulana não faz café, né? Porque a fulana talvez precisa mais daquela palavra do que você, né? E às vezes você vai querer fazer o café. Você deixa eu fazer o café. Não, você vai lá e senta. Aí você, puxa, que raiva. Eu queria fazer aquele café. O meu café é mais gostoso, é mais gelado, né? Ou é com menos açúcar. Mas o propósito não é seu, é da outra, ou é do outro, né? E a gente precisa aprender a ficar feliz. Amém? Não deixar o nosso semblante cair, porque nós estamos fazendo aquilo que queremos, mas aquilo que realmente é necessário. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então para esse sentimento sair, para a gente poder também se livrar e se blindar também, né? Aonde tem esse sentimento sobre a nossa vida. Eu quero fechar com essa frase, né? Bíblica, né? Com esse princípio que diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá, né? Amém. Então, se você semeia contenda, né? Se você semeia inveja, com certeza você vai colher também inveja. Né? Aqui o Caim, ele ficou preocupado, ele disse que quem me achar vai me matar. Ele falou bem assim, né? Quem me achar vai me matar. Por que ele falou isso? Porque ele também tinha matado. Então ele sabia desse princípio, né? Então nós sabemos disso. Aquilo que eu semeio, eu também vou colher. E se eu semear, poxa, eu posso até estar com inveja, eu posso até estar com esse sentimento ruim, difícil e complicado, mas eu me arrependo, confesso, deixo e eu alcanço de Deus misericórdia. Então isso não vai se propagar, você não vai ter uma colheita disso. Aquela colheita se encerra por ali e você tem uma colheita de coisas boas, amém? De arrependimento, de perdão, de bondade e de misericórdia que vão te seguir todos os dias da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode fechar os teus olhos. Você que essa palavra falou no teu coração, vem até na frente, em nome de Jesus. Nós estamos orando por você. Amém, Jesus. Venham todos. Quem já não teve inveja, né? Quem já não teve inveja? Eu só tenho todos aqui, né? Então, quantas vezes a gente nem percebeu, mas a gente olhou para a grama do vizinho que estava mais verde, olhou para a banana do vizinho, né? Para as maçãs, para as frutas,
os legumes, né? E a gente diz, puxa, por que a dele é tão boa e a minha não é tão boa? Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença com esta palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus de libertação, um Deus de cura. O Senhor veio lá e falou com o Caim, para que o Caim dominasse aquele desejo dentro do seu coração. E Deus, nós estamos aqui também, porque nós queremos ser aqueles que dominem os desejos ruins do nosso coração. Não deixe com que ele chegue, Senhor, a se agradar. E aonde houve o desejo desse dentro de nós, nós queremos pedir perdão. Perdão pelas invejas que nós tivemos, pelo olho gordo que nós colocamos, pelas vezes em que nós assassinamos ou difamamos, Senhor, a reputação do outro, pelas vezes em que nós murmuramos, Senhor, e reclamamos do serviço e do trabalho do outro, achando que nós poderíamos ser melhores, ou que, porque eles não nos lembraram de nós. Ajuda, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, de uma forma poderosa, a ser livres e libertos de todo sentimento, Senhor, que possa estar prendendo a sua alma, a sua mente, o seu corpo, o seu coração. E traz, Senhor, libertação dessa hora. Toda grosseria, solte agora a alma, solte a mente, solte o corpo, solte o coração. Haja, Senhor, um coração benigno, Senhor, que se amolde ao Deus de uma forma poderosa. Limpa, cura, Senhor. Vai remover, Senhor, todo estresse, todo medo, toda depressão, toda tristeza embutida. Solta a alma, solta a mente, solta o corpo, solta o coração. E declara, Senhor, um revestimento de poder e de graça, unção de alegria, Senhor, vestes de louvor e vestes um coração quebrantado e convicto daquele que o Senhor não despreza, força de uma melhor guerreira, e os medos, tira, Senhor, toda tristeza, tira toda apatia, tira toda depressão, tira todo espírito que desgasta as suas forças, todo medo, a sua alma seja livre pelo poder do nome de Jesus, da paz, da alegria, da força, tira o cansaço emocional, o cansaço espiritual, as angústias cessem, os medos vão e a paz reine sobre o seu coração. O Senhor devolva, o Senhor abra portas, o Senhor dê livramento, o Senhor encha do teu favor, Senhor, traga vida e vida em abundância, fortaleça a fé, vá na frente a brincar a vida, todos os muros, fortalecendo, Senhor, elevando, tirando, Senhor, o branco, a tua palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria, minha filha, a alegria vem pela manhã. Oh, Jesus, enche de esperança, enche de fé, enche de poder, enche de graça, dá a sabedoria que a tua filha precisa. Em nome de Jesus, dá, Senhor, no nome de Deus, a novidade de vida para ela, dá força de cansaço físico e emocional, todas as angústias cessem, os medos se vão, a paz reine sobre o seu coração, toda tortura seja removida agora, em nome de Jesus, espíritos perturbadores, soltem a alma, a mente, o corpo, o coração, e a paz reine sobre a sua alma. Em nome de Jesus, toda alma cansada agora, todo desgaste emocional, estresse, cesse pelo poder, em nome de Jesus, nós descanso para a sua alma. Haja força, haja força, haja força, haja força, haja força, força, sobre a vida da filha de Deus. Ela saia daqui forte, em nome de Jesus, reinando, pisando firme, em nome de Jesus, sabendo aonde vai, sabendo quem é e sabendo o que é direito de Deus de uma forma poderosa. Tira, Senhor, esse cansaço, esse desgaste e dá, Senhor, renovo, uma mente renovada, uma vida renovada, um corpo renovado. Dá força, Senhor, para a tua filha também, que ela desce as mãos para a batalha, em nome do Senhor, ela desce as mãos para a batalha e leve ela, Senhor, para a conquista daquilo que é direito dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá força, tira, Senhor, o choro, o os medos, a apatia, o desânimo, dá a ela, Senhor, novo ânimo, em nome de Jesus, que ela saia cantando e declarando o teu santo nome, porque vencendo em Jesus. Meu Deus, as tuas misericórdias, Senhor, é por causa dela que nós não somos confundidos. A tua misericórdia alcance a vida da tua filha, dê o poder do Espírito Santo
Santo se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. O Senhor leve ela a ter vida e paz, vida longa sobre a terra, seja a vida da Alicia. Em nome de Jesus, os demônios que tentaram roubar a sua vida, ceifar a sua vida, volte agora. Meu poder está no nome de Jesus. Nós declaramos no nome de Deus e vida em abundância para cumprir o seu propósito e receber a direito dela. Nós declaramos a saúde em nome de Jesus, desde o alto da cabeça até a ponta dos pés, seja visitada com saúde, alegria seja dos seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, é a manada sua igreja, uma visão diária, em nome de Jesus Cristo, o peso, forte agora, todo o peso do seu povo vivo, tudo aquilo que tem em Deus, que tem conquistado, em nome de Jesus, ela seja livre de todo o corpo, de todo o peso, de toda a macumba, de todos os medos, de tudo aquilo que muitas vezes se toca, angustia. Nós declaramos a mente livre para louvar, para adorar, uma mente cativa a Cristo agora, os pensamentos dela cativos a Cristo, que a força de uma boa guerreira venha sobre a vida da filha de Deus, em nome de Jesus Cristo. Declarando o poder do Espírito Santo, que abençoando o Senhor em nome de Jesus na vida da tua filha, o Senhor reinando de uma forma poderosa sobre todos os seus sentimentos, sobre todas as situações. Entregamos ela, a sua casa, em todas as situações, Senhor. Tira todo mundo batendo da mente, em nome de Jesus Cristo, e tudo aquilo, Senhor, que possa pressionar a sua alma. Declarando o descanso, a paz, reinando sobre o seu coração, e o Senhor fazendo ela fluir de forma poderosa, a força de um leão guerreiro, de um homem abençoado, declarando ser livre, liberto pelo poder que é no nome de Jesus, aonde ele estiver preso, a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, levando ele a caminhar em liberdade, Senhor, e conquistar tudo aquilo que é direito dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz paz para a vida do Alex, vai na frente, abrindo os caminhos, derrubando os muros, fortalecendo a sua vida, reinando na sua alma, confiando no Senhor e abençoando, e removendo toda a perturbação e todo o medo. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Lembrando que domingo temos nosso culto às 18 horas. Não falte. Traga mais alguém. Amém. Amém. Chega na sua casa, quer saber do lugar. Tem uma vez para dizer, não, vamos embora. Traz. Mas a força depois e pede perdão para Deus por ele. Amém? Então, terça-feira, toda terça-feira, nossa célula, na casa de vocês. E o aniversário da igreja do Milagre 7 está chegando. Vai sair em outubro, a gente logo que vai dar também está divulgando. E a gente vai fazer uma caravana aqui. E vamos? Amém? Vai ser uns dias proféticos. Então não perca mesmo. Fala, separa o tempo de divulgar, já anota na sua agenda. Esse dia não vou marcar compromisso nenhum. E sem ser esse sábado no outro, né? É outro? Foi todo dia o quê? Os casais. Ah, sim, sem ser final de semana ou outro. Isso, sem ser esse sábado, no próximo vai ter lá no Milagre Sede um encontro de casais. Então você que é casado, não perca. Depois tem o do solteiro. Isso, depois vai ter o solteiro também. Solteiro não perca e vai casar. Isso. Amém? A gente vai estar atualizando certinho. Assim, sem ser mas o casais de na próxima. Vai ser esse outro, não falte. Amém. Amém? Vamos encerrar nosso. Tenta sua mão direto na sua casa. Pai, orando, meu Pai, agradecendo ao Senhor pelo culto, meu Pai. Pai, que o Senhor nos leve segurança para os nossos lares. Ao entrar nos nossos lares, meu Pai, que a presença seja conosco, ali a paz, a prosperidade, a vida. Que a tua presença, meu Pai, abra portas nesse fim de semana e traga vitória e conquista. Nossos lares sejam um lar de prosperidade e paz. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.